Eu quero Obrigado. começar também por agradecer à Unicef por continuar a ser este espaço de encontro, de partilha, de conhecimento, de ideias, de amizade em torno dos livros e felicitar o Rui Vaz Pinto pelo seu trabalho continuado e persistente ao serviço da vida cultural do Porto e em particular ao serviço desta cooperativa livreira que está em vésperas de completar 60 anos de atividade. Quero também agradecer a confiança do Filipe Chinita, que através de uma proposta irrecusável conseguiu vencer a minha inibição. Nunca me vi no papel de apresentar um livro, como já foi aqui dito pelo Rui, mas uma vez aceito o desafio, veremos se não desiludo muito. Apresentar Mulher Descalça é algo que não posso fazer sem enquadrar o livro no conjunto da obra poética do autor e sem desenvolver algumas considerações sobre o Filipe Chinita, sobre o meu contacto com a obra e o autor e sobre o processo criativo que antecede os seus livros. É óbvio que não vou referir os 12 livros de poesia, mas apenas alguns marcos que nos conduzem à abordagem da Mulher Descalça. Em setembro de 2009, adquiri o livro Gente Povo Todo Dia, o primeiro deste conjunto poético. Adquiri-o numa edição acompanhada de um CD, no qual os poemas são ditos pela atriz Fernanda Lapa. Eu não sei se a edição que está à venda ainda é essa que inclui o CD. A audição do CD e a posterior leitura do livro foram uma experiência tão surpreendente que escrevi logo no mesmo dia um pequeno texto emocionado sobre as impressões que senti. Nessa altura os blogs estavam na moda e eu tinha um chamado Caderno Sem Capa blogspot.com. Publiquei lá o texto e publiquei-o também na caixa de comentários de um blog que eu pensava ser gerido pelo próprio Filipe Chinita. Anos mais tarde, já embrenhado na moda da rede social Facebook, encontrei-o por lá e enviei de novo o mesmo texto em novembro de 2016. Creio que por coincidência, ou no dia do aniversário, ou no dia a seguir, mas foi muito perto. A seguir a este, Filipe Chinita publicou muitas outras obras poéticas que, como já disse, não vou referir todas. Mas não posso deixar de destacar o Gente Povo Todo Dia, que é um caso muito particular, tanto na obra do autor, como na poesia portuguesa escrita no século XX, embora tenha sido publicado já no século XXI. Isto é um processo que acontece com todas as obras, demoram muito tempo a vir à luz. Sei que, como bom pai, ele não aceita que nenhum dos seus livros seja mais valorizado do que os outros. Ele não vai certamente deixar de explicar que a sua obra é una. No entanto, eu mantenho a afirmação anterior e passo a justificar. Ao longo do século XX, até a Reforma Agrária, que a Revolução de Abril tornou possível, foram muitas as obras de romance, conto, poesia, que denunciaram a imoralidade, a miséria e a violência do latifúndio no Alentejo e no Ribatejo e que implícita ou explicitamente clamaram pela necessidade imperiosa de redistribuição da propriedade da terra. Sem ser exaustivo, recordo que as contradições sociais da região do latifúndio, Alentejo e Ribatejo encontraram eco em obras de Manuel da Fonseca, Antunes da Silva, Fernando Namora, Alves Redol, Soeiro Pereira Gomes, Urbano Tavares Rodrigues, Joaquim Namorado e até mesmo em poetas portuenses, e aproveito para recordar Papiniano Carlos e Eduardo Valente da Fonseca. Diga-se passagem que Papiniano Carlos nasceu em Moçambique e Eduardo Valente da Fonseca em Aveiro, mas são de facto personalidades marcantes da vida literária portuguesa e dois poetas que vale a pena recordar. Do Porto. Se muito sim escreveu sobre a premência da reforma agrária, parece-me que, quando nos anos revolucionários da década de 70 o povo tomou a ação nas suas próprias mãos, ocupando os latifúndios e levando à prática a orientação de a terra a quem a trabalha, isto é uma impressão pessoal que muito gostaria de ver desmentida, mas parece-me que nessa altura os poetas e romancistas, mesmo aqueles que se envolveram de corpo, alma e caneta na construção e defesa das conquistas da Revolução, não colheram na reforma agrária inspiração para muitas obras. Não serão muitas, mas de qualquer forma são incontornáveis duas exceções. Uma é, obviamente, o romance Levantado do Chão, de Saramago, e outra é a epopeia poética Gente Povo Todo Dia, de Filipe Chinita. Se Saramago, como é de sabido, foi de Lisboa para Lavra e lá viveu algum tempo para melhor conhecer a terra e a gente de que tão elevadamente falou, Filipe Chinita não foi para lá. Não foi para lá porque já lá estava. Escreveu sobre aquilo que estava a viver e ele vivia a reforma agrária como revolucionário profissional, porque entre 1974 e 1980 foi funcionário do Partido Comunista precisamente na região onde a reforma agrária estava a ganhar corpo.
Sem ser trabalhador rural, ele foi, de facto, um dos milhares de construtores da reforma agrária. Como disse, estas duas obras não são únicas. Podemos tomar outras, podemos apontar outras, mas em todo o caso não são tantas como aquelas que apelavam à necessidade da reforma agrária. Não quero deixar de referir uma outra exceção, que é o livrinho de poemas de Modesto Navarro, que editou em 1977, a edição do autor, com o título O Norte a Cantar a Reforma Agrária. Como é sabido, de todas as conquistas da Revolução, a reforma agrária foi a que mais ódios suscitou, e a larguíssima aliança de forças da Contra-Revolução não teve dúvidas em recorrer a todas as formas de violência para impedir que os trabalhadores rurais mantivessem nas suas mãos o controlo dos meios de produção e, sobretudo, para impedir que o povo alentejano e do Ribatejo mostrasse com toda a evidência que aquelas terras produziam muito mais enquanto pertenceram a quem nelas trabalhava. Em 27 de setembro de 1979, 2 trabalhadores foram barbaramente assassinados quando defendiam a sua cooperativa. Casquinha, um jovem de 17 anos, e Caravela, de 57, foram assassinados quando defendiam a sua cooperativa. Foram baleados pela GNR, tal como anos antes tinha acontecido com Catarina Eufémia. E se a morte de Catarina Eufémia, eternizada por muitos e belos poemas, é indissociável do nome do ditador Salazar, a estes crimes não podemos deixar de associar o nome do autor da lei contra-revolucionária que estava a ser brutalmente aplicada, a tristemente célebre Lei Barreto. Filipe Chinita, em colaboração com o poeta Manuel Guzmão, escreveu então a obra Cantata, Pranto e Louvor em memória de Casquinha e Caravela, escrita nessa altura, mas publicada em 2009. Curiosamente, mas não por acaso, se a primeira obra poética publicada por Filipe Chinita, Gente Povo Todo Dia, é a epopeia da reforma agrária, esta segunda publicação, Canto, Pranto e Louvor, em memória de Casquinha e Caravela, é escrita de uma forma que muito se aproxima da tragédia clássica. É, de facto, a tragédia da contra-reforma agrária. Como prometi, não vou abordar os 12 livros do autor e passo de imediato para a obra que aqui nos traz, A Mulher Descalça, publicada em 2023. A Mulher Descalça é o terceiro elemento de uma trilogia que inclui também Terceiro Andar Jardim Suspenso, publicado em 2013, e A Mulher em Saltos Altos, publicado em 2019. São 3 livros em torno de uma mulher, Maria, e da relação amorosa de Filipe com Maria, uma relação que foi de amor físico durante poucos anos, mas que marcou toda uma vida. Cito da página 5 deste livro: A mulher que descalça caminha em todo o meu viver, 1976-77, 2016-17, 40 anos depois. De resto, esta referência a Maria como a mulher que descalça ou de saltos altos caminha em todo o seu viver percorre toda a trilogia que agora se completa com esta obra. 2013, 2019, 2023 são os anos da publicação, mas precisamos de correr 4 décadas, repito, 4 décadas, para tentarmos perceber um longo e complexo processo de gestação que vai desde a fecundação dos poemas ainda da década de 70 do século passado até ao parto dos livros apenas em 2013, 2019, 2023. Façamos então alguma luz sobre o processo criativo. É o próprio autor que escreve, no dia 24 de julho deste ano, às 6h39, no Facebook destas coisas, ele escreveu isto às 6h39, no dia 24 de julho. Sou um ser que não fotografa, mas que apenas escreve, de norma ao momento, sobre todas as coisas que humanas lhe acontecem na vida. E assim é. Muitos, ou a grande maioria dos poemas, são registros do momento, feitos permanentemente, por vezes até em autocarros em movimento, como é referido na Mulher de Saltos Altos. Julgo que podemos chamar-lhes poemas de escrever em andamento, andamento do autocarro, andamento do viver cotidiano. Trata-se de registros poéticos sobre tudo o que é real. Acontecimentos e sentimentos, paixões e traições, mortes e desencontros, passeios e trabalhos, países, cidades, aldeias, ruas, casas, restaurantes, cafés, refeições e alimentos, objetos vários, livros, cadernos, canetas, peças de vestuário e marcas de peças de vestuário, viagens e marcas de automóveis,
autores, leituras, situações, camaradas, amigos e familiares. Mais uma vez cito o autor que escreveu no dia 13 de julho de 1923, às 8h25, sou contra a quase toda imaginada ficção, pois que a mais alta e inultrapassável ficção é a própria diária realidade. Estas características, escrita repentina e escrita sobre as coisas e os sentimentos do momento real e do concreto, não é exclusiva das obras da trilogia de Maria. Identificámo-la quando nesta mesma sala, há 5 anos, nos encontramos em torno da obra Vermelho Eu, coletivamente, por esse Alentejo fora. Mas voltemos à Mulher Descalça. Feitos os registros em inúmeros papéis, cadernos e pastas, eles ficaram guardados durante anos, aliás décadas, pelo próprio autor e pela mulher a quem foram dedicados. Maria guardou durante décadas uma pasta com 34 folhas A4, a várias vezes referida pasta laranja, que vermelho deverá ter sido, por exemplo, na página 149. Em 2007, pouco depois do falecimento de Maria, que ocorreu no Dia Mundial da Mulher, uma das suas filhas entregou ao autor esta pasta e os textos que ele julgava perdidos. Anos ou décadas depois do seu registro inicial, os textos são revistos, anotados, acrescentados, agrupados e organizados em livros que demoraram muitos anos até à sua publicação. A propósito de textos acrescentados ao conjunto de textos mais antigos, merece destaque um conjunto de poemas integrado neste livro e que foram escritos só em 2007, propositadamente para uma exposição do setor intelectual de Lisboa do PCP. A exposição constituiu então a concretização de um projeto que tinha sido acalentado por Maria e que acabou por ser concretizado poucos meses depois do seu falecimento. Portanto, esses são textos já, são, digamos que os únicos textos do século XXI. Por fim, depois de todo este demorado processo, podemos dizer de fermentação e de metamorfose, aquilo que chega à mão dos leitores, isto é, os livros, são objetos especiais, desde logo pelo seu formato quadrado, que lhes dá um certo ar de caixas onde foram guardadas memórias muito pessoais. Por outro lado, os livros são originais também por uma muito livre utilização de diversos tipos gráficos, a ausência de maiúsculas, letras de diferentes tamanhos, itálico, negrito, parênteses, traços, sinais de pontuação e pontos que não são o ponto final. A ausência de maiúsculas, que já conhecíamos pelo menos da poesia do poeta americano E. Cummings, 1894 e 1962, e dos primeiros romances do escritor Walter Ugumem, na poesia de Filipe Chinita, a ausência de maiúsculas será, isto é uma suposição minha, um vestígio da forma repentina como os escritos apareceram e da necessidade de comunicar de imediato. Com frequência surgem palavras entre parênteses, o que provoca as tais duplas leituras de que falámos há bocado de uma mesma frase. Mas há também, noutros casos, palavras que têm no início, no meio ou no fim letras ou sílabas entre parênteses, o que atribui à palavra também duplos significados. O tal ponto, que não é um ponto final, esse julgo ser uma criação absolutamente original do autor, surge no interior de certas palavras, pontuando o ritmo da sua leitura, sublinhando a palavra, mas não tem a função de hífen. Há também notas de pé de página, notas às margens, citações, o que não é comum encontrarmos em poesia. Este conjunto de peculiaridades gráficas provoca uma abertura a múltiplas leituras, libertando-nos para interpretarmos os poemas de formas diversas. É claro que o poeta deseja ser lido, deseja ser compreendido e deseja ser reconhecido, mas o revolucionário recusa condicionar a interpretação do leitor e prefere o livre para encontrar o seu próprio caminho ao percorrer os poemas. É claro que, mais uma vez, esta é uma hipótese que eu formulo, cada um dos outros leitores poderá explicar de outras formas a singularidade formal dos poemas. Por fim, outro aspecto que atribui especificidade ao livro Mulher Descalça é o alinhamento. Não existe o vulgar justificado com as linhas cortadas uniformemente à esquerda e à direita que normaliza os parágrafos em retângulos sobrepostos. Há textos alinhados à esquerda nas páginas esquerdas e textos alinhados à direita nas páginas à direita, mas esses normalmente são textos explicativos e contextualizadores dos poemas. O que abunda
são os poemas simetricamente centrados, por regra geral escritos em linhas curtas, muitas delas apenas com uma palavra ou até com um sinal de pontuação. Esta forma estética transforma cada página numa imagem gráfica diferente das outras, como se todas e cada uma das páginas fossem peças únicas produzidas por um torno, saídas de um torno e das mãos de um operário. Até aqui, detive-me, talvez divagando em demasia nos aspectos formais, e receio estar a deixar passar a ideia errada de que este possa ser apenas um livro graficamente original, preenchido por declarações amorosas, louvores da mulher amada e prantos pelo fim da relação. Nada disso. A Mulher Descalça é um livro de 4 décadas da biografia de um homem apaixonado por todas as dimensões da vida. Nestes poemas, Maria personifica todas as mulheres e as mulheres simbolizam o amor em todas as suas formas e em todas as suas manifestações. Nesta obra, a mulher descalça-se e o poeta que a ama despe-se. Mostrando-nos estes escritos, ele desnuda-se no que há de mais profundo e mais íntimo, mostrando como interioriza intensamente o real e o cotidiano. O poeta partilha connosco as experiências, as emoções, os sentimentos mais profundos, a sua intimidade, as suas inseguranças, os seus sonhos de jovem, as suas desilusões de adulto e, acima de tudo, as suas convicções de sempre, o amor à humanidade, a crença no comunismo e a confiança no futuro. Classificação máxima da apresentação.